E aí, pessoal, bem-vindos aí à parte 4 do nosso curso básico de AutoCAD. E nessa parte 4 aqui a gente vai ver como montar pranchas e como imprimir. Essa parte 4 aqui a gente completa o básico do AutoCAD, né? Então, com isso que a gente viu aí nessas 4 partes, a gente consegue já utilizar o AutoCAD e fazer bastante coisa com ele, tá? Mas ele é o básico, eu acho que tem muita coisa ainda para muitas outras ferramentas mais aprofundadas, outras funções ainda mais avançadas. Mas o básico já dá para fazer bastante coisa no AutoCAD, né? A gente já fez uma planta baixa inteira completa, daria para fazer os desenhos técnicos todos desse projeto. Inclusive, esse curso não acaba aqui, ele tem mais algumas aulas que a gente vai fazer aí o restante dos trabalhos. Então a gente vai ter mais videoaulas aqui fazendo o restante desse trabalhinho, desse projeto. Nós vamos fazer lá as fachadas, vamos fazer os cortes, cobertura, vamos fazer situação, implantação. Então vamos fazer todos os projetinhos aqui dessa casa. Porém, nós vamos basicamente usar as mesmas coisas que a gente viu aqui nessas primeiras 4 partes, né? Então a gente vai usar uma outra ferramenta a mais, ou então vai usar uma outra ferramenta de forma diferente, mas na prática a gente vai usar justamente esse conjunto de básico que a gente viu aqui nessas primeiras 4 partes, entendeu? Então, essas primeiras 4 partes aqui é muito importante para fechar aí essa parte do conhecimento do AutoCAD, para quebrar o gelo, assim, para quem está iniciando no uso do AutoCAD. Então, a gente tinha parado aqui, né? Tinha feito a planta baixa completa aí dessa casinha. E agora eu vou ensinar vocês a imprimir ela, né? Então a gente tinha visto lá, aqui embaixo a gente tem o model e o layout. O model é uma folha infinita. Normalmente quando eu faço um projeto, a gente vai fazer esse projeto inteiro aqui, todos os desenhos dele no mesmo arquivo. Eu posso usar arquivos diferentes, mas eu posso agrupar todos eles aqui no mesmo arquivo sem problema nenhum. Só que na hora de imprimir, aí sim eu vou arrumar a folha, como é que ela deve ser impressa, eu vou escolher quais desenhos vão na folha, quais as escalas, e aí eu vou imprimir. Então no layout é onde a gente monta a prancha, é onde a gente imprime. Aqui tem 2 folhas, né, disponíveis. Se eu vir aqui, eu posso ir criando mais layouts. Você vê, não, new layout. Eu posso ir criando 3, 4, 5, 6, quantas folhas foram necessárias aí para o projeto, tá ok? No nosso caso aqui a gente vai usar uma folha porque a gente tem um desenho, né, mas a gente poderia replicar isso que a gente vai ver aqui no layout 1, a gente poderia replicar isso em dezenas de layouts. Então no layout 1 aqui, ó, a gente vem para essa folha. Ele já vem com o desenho inserido aqui, mas eu posso tirar. Eu peço até para você selecionar e excluir, né? Vou mexer na folha primeiro, tá? Então o primeiro passo da impressão aqui, pessoal, é a gente configurar essa folha. A gente escolher o tamanho da folha e a gente escolher a organização, fazer aqui as identificações necessárias. Então vamos fazer aqui um trabalhinho básico de impressão de um trabalho, tá? Então o primeiro passo aqui, ó, vou vir na impressorazinha que tem aqui, ou apertar Ctrl P, e ele vai abrir para mim a janelinha aqui de configuração, tá? Então o primeiro passo, pessoal, é escolher aqui qual impressora eu vou trabalhar. Se eu tiver uma impressora específica em casa, se eu tiver uma impressora específica numa plotter, eu quero trabalhar, eu escolho diretamente ela, porque ela vai me dar as opções que aquela impressora tem. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir e eu vou escolher aqui impressora. Se eu não tiver impressora específica, né, eu vou escolher DWG ou PDF. Basicamente ele vai gerar um arquivo, em vez de imprimir, ele vai gerar um arquivo em PDF. E aí eu pego esse arquivo em PDF e depois eu levo para o local onde vai ser feita a impressão, tá ok? Então o mais comum, o mais correto, na verdade, a gente sempre imprimir em PDF. Porque a gente gera o arquivo PDF, dá para conferir direitinho antes de imprimir. Então eu vou escolher aqui o WG de PDF. E como eu estou salvando em PDF, ele me dá todas as opções possíveis de folha. Se eu escolhesse aqui uma impressora específica, ele ia me dar só as folhas que são adaptadas àquela impressora, né? Aqui ele me dá todas as folhas específicas. Mas as folhas mais comuns aqui no Brasil, pessoal, são as ISO A. ISO A0, ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4. Aí tem ISO A5, ISO A6, etc. Se vocês forem imprimir numa plotter, vocês vão ter ainda as expanded, que são versões expandidas, estendidas, etc, né? Mas o mais comum aqui para a gente usar no AutoCAD, quando a gente está aprendendo um curso básico, a gente trabalhar com as folhas básicas, né? A0, A1, A2, A3 e A4. Não usem, nesse momento ainda que vocês estão iniciando, para quem está iniciando, né? As expanded, tá? Porque depende muito de onde vocês vão imprimir isso e tal. É uma folha com configurações específicas. Então as folhas comuns são esses tamanhos aqui comuns. E repara que cada uma delas tem 2, ó. A1, A2, A3. Por quê? Uma delas é deitada e outra em pé. Sempre que vocês verem 2 dimensões, ó, a primeira é X e a segunda é Y. Então essa dimensão aqui, ó, X é maior. Então tá deitada. Essa aqui de baixo, o Y é maior. Então tá em pé. As opções de folha deitada ou em pé, tá? A gente aqui no nosso caso, pessoal, vamos escolher aqui
para trabalhar, como a gente vai imprimir na 1 para 100, eu vou escolher a folha A4, porque ela muito provavelmente vai caber direitinho aí nosso desenho na 1 para 100, tá? Se eu quisesse 1 para 50, já não caberia aqui, eu teria que botar na folha A3, mas acho que 1 para 100 já cabe aqui na folha A4. Então eu vou escolher ela deitada, então ISO, não é Expanded, não é Full Bleed, tá? É ISO A4 puro, ó. E vou escolher aqui a X maior para ficar deitada. Uma coisa muito importante também, vim aqui escolher a folha, a gente tem que vir em propriedades, principalmente quem está iniciando ou quem está instalando o CAD pela primeira vez, e arrumar aqui as margens. No meu caso, as margens já estão arrumadas, porque eu já uso aqui o AutoCAD há um tempo, né? Mas para arrumar essas margens, eu vou vir aqui, ó, Printable Area, tá vendo? Essa opçãozinha aqui, ó, me permite arrumar as margens, e eu posso arrumar essa margem a partir do momento que eu arrumar para sempre, aqui no meu computador, vai ficar sempre arrumada, né? Então aqui no meu caso, ó, vou pegar a ISO A4 deitada, que essa primeira aqui, o X é maior, vou em modificação e vou arrumar as margens. No meu caso aqui já está arrumado, ó, 7, 7, 25 e 7. A esquerda é sempre maior, tá? Porque é a margem de encadernação, independente se está em pé ou deitada, tá? Vai ser sempre a esquerda maior. E no caso da folha A4 e A3, a gente tem margens de 7 recomendadas aí indicadas pela norma. Aí é só avançar, concluir. Quando vocês der, aí eu avancei e concluí. Quando eu dei OK aqui, no meu caso não apareceu nada. De vocês aí, quem está começando agora com CAD, vai aparecer uma janelinha aqui com duas opções, sendo que a segunda opção está assim, ó, salvar. Cliquem na segunda opção, que vai aparecer aqui, salvar, e salvem, tá ok? Para ficar sempre salvo com a margenzinha certa. No meu caso aqui, ó, eu fiz uma vez, salvou. Eu vou até fazer aqui, ó, para vocês verem como é que é essa Vou fazer uma modificação que depois eu volto, tá? Ó, 10. Concluir, ok. Apareceu essa mensagem, tá vendo? Ó, aplicar somente a essa impressão ou salvar para sempre. Vocês vão vir aqui em salvar e salvar, beleza? No meu caso ali eu vou voltar. Vou voltar aqui e arrumar, tá, pessoal? Vou voltar para 7 aqui, que é o correto. Então avançar, concluir, ok. E eu vou salvar isso para sempre. Então agora a ISO A4 vai estar sempre salvo aqui com a margenzinha correta. Terminei, pessoal, não vai em ok, tá ok? Ok é para você imprimir, eu não quero imprimir ainda, não tem nem nada aqui na folha. Eu vou em aplicar a folha, aplicar ao layout, ó. Aplicar o layout, aplicar a folha e eu fecho. E ele já vem aqui com a folha, tá vendo? Com as margens indicadas. Só que essa margem aqui, ela não sai na impressão, ela é só uma indicação de margem de impressão, tá? Tudo que você botar aqui para fora da margem não vai imprimir. Vai imprimir só o que está aqui dentro da margem. Só que a margem não sai. Só que no nosso caso a gente quer que a margem saia. Que saia bonitinho e tal. Então eu vou pegar aqui o Layer 0 e vou desenhar essa margem aqui, ó. Do jeito que ela está aqui, tá ok? E como é que eu sei as dimensões, pessoal, dessa margem? Ó, quando eu digitar aqui, ó, 0,0, eu peguei ali a ferramenta retângulo para fazer a margem, né? Se eu botar 0,0, ele pega certinho aquela quina, tá vendo? E eu preciso, para terminar de desenhar um retângulo, como a gente já viu, a gente precisa da outra dimensão do retângulo. Como é que eu sei essa outra dimensão? Vou pegar as dimensões da folha total menos a margem, ó. Então a folha total, ela tem 297 por 210. Então vou pegar a calculadorazinha aqui. Olha só. Então a margem de 210, eu vou tirar 7 de cima menos 7 de baixo, dá menos 14. Então dá 196. 196, essa margem menorzinha. E a outra margem aqui maior é 297 menos 32, porque é 25 de um lado, 7 do outro. Então é 265 vezes 196. Então vou pegar o retângulo lá de novo. Eu sei que 0,0 ele pega aqui no cantinho. E a outra margem ali, ó, é 265 de y, 196. Ele pega certinho a margem da minha folha, tá vendo? Tá aí porque ela vai sair. Outra coisa importante, pessoal, que a gente tem nas folhas é a gente identificar essas folhas, identificar o nosso trabalho, né? Se for um trabalho profissional, a gente vai ver que cada prefeitura, na hora de registrar, ele tem um padrão de identificação, de carimbo, tem padrões específicos aí, complexos e tal. Aqui eu vou ensinar para vocês que a gente, só para mostrar para vocês realmente que a gente pode trabalhar aqui com a criação de um carimbo. Então eu vou fazer
bem simples, bem básico, para a gente utilizar como identificação de trabalhos acadêmicos mesmo assim na faculdade. Mas lembrando que esse carimbo é básico do básico, tá? Profissionalmente é importante trabalhar com carimbos profissionais aí. E aí eu vou aproveitar um carimbo aqui de uma disciplina que eu ministrei, tá? Pra gente fazer esse carimbozinho básico aqui, ó, que tem as informações básicas da faculdade, do aluno e tal. Então vamos fazer ele lá, ó. Eu sei que ele tem 40 por 1,78. Por que 1,78, pessoal? Porque se eu pegar a folha A4 em pé, se eu pegar uma folha de A4 em pé e eu descontar a margem, então repara, a folha A4 em pé, ela tem 200, ela vai ter um tamanho específico, né? Se eu descontar as margens, 25 de um lado e 7 do outro, dá 178. Então a gente normalmente cria um carimbo que seja padrão, que eu possa usar em qualquer folha. Então a menor situação que normalmente a gente vai usar é a folha A4, e aí ela em pé, ele fica certinho ajustado na margem. Então essa dimensão aqui, 178, é você pegar 210, que é uma folha A4 em pé, então a dimensão 210, menos 25, menos 7, dá 178, então ele fica ajustado. E aí eu posso usar isso aqui em qualquer outra folha, que ele vai encaixar certinho. Além disso, outra vantagem também de a gente dimensionar pela folha A4 é que as folhas, mesmo quando eu uso folhas grandes, vou usar folha A0, folha A1, folha A2, etc. O que eu vou fazer? Eu vou sempre dobrar a folha. Antes de encadernar, é sempre interessante a gente fazer o dobramento da folha. A gente viu isso na disciplina de desenho técnico, então a gente dobra a folha antes de encadernar, para a gente conseguir armazenar ela de forma mais facilitada, né? Então na hora que eu dobro a folha, o resultado final da folha vai ser sempre um A4 em pé. Então como o resultado da folha, o resultado final vai ser sempre um A4 em pé, então a gente vai sempre dobrar a folha e o resultado final vai ser sempre uma folha A4. Então mesmo que eu trabalhe, sei lá, com uma folha como uma folha A3, eu vou dobrar ela vai ficar também na 4. Se eu pegar uma folha A0, vou dobrar ela, fazer a dobra dela, ela vai usar uma folha A4 final, e aí essa margem vai encaixar certinha aí nessa dobra que resulta numa folha A4, tá? Então vamos desenhar ela aqui. Eu vou pegar também o layer 0 e vou desenhar igual a gente aprendeu a desenhar lá nas aulas de desenho aqui, né? Vou pegar aqui a ferramenta Offset para ficar mais fácil de fazer essa divisão, ó. Eu sei que essa margem tem 178. Perdão, aqui está um retângulo completo, né? Se eu der um offset aqui nesse retângulo, ele vai fazer aquela questão que a gente viu, ó. Ele vai dar no retângulo inteiro, tá vendo? Então a gente tem que explodir esse retângulo para ele se transformar só em linhas. Então eu vendo essa ferramenta aqui em cima do offset, até para mostrar essa ferramenta explodir para vocês, ó. Explode, o que ele faz? Ele pega o retângulo inteiro e ele divide agora em linhas separadas, tá vendo? Eu consigo separar as linhas separadas. Aí eu vou dar um offset agora em linhas individuais, ó. Aqui eu sei que tem 178 para cá. Eu sei que vai ter 40 aqui para cima. Aí eu pego o trim, né, dou um enter e a gente corta essas sobrinhas. E agora eu vou fazer as divisões aqui, ó. Eu sei que tem 3 divisões aqui de 10. Aí eu tenho uma divisão aqui de 20. Vai dividir aqui e aqui. Depois 46 e 46. Então offset. Tá ali. Agora é só cortar o que não existe, né? Então, se eu olhar o desenho aqui, ó, essas linhas aqui de cima, não, elas são todas inteiras. Essa linha aqui de dentro também, ela é toda inteira assim. E a de cima aqui também é inteira, ó. A divisão é só aqui. Então tá aqui nosso carimbo desenhado, tá ok? E agora eu vou fazer os textos que a gente precisa aqui para encaixar nesse carimbo. Para fazer os textos é a mesma coisa que a gente trabalhou lá a gente viu na aula, na outra parte da aula. Eu tenho que vir aqui e configurar. Nesse caso, repara, o tamanho aqui de cada espaço desse é 10. Então eu vou criar uma letra aqui. Acho que por volta de 5 já seria suficiente. Às vezes reduzir um pouco mais, tá? Então vamos criar uma letra de 5 aqui. Então eu vou criar uma nova letra.
ela é T5. Perdão, estou criando uma cota, né? Agora a gente tem que criar a letra. Então, nova letra, T05, e a altura dela é 5. Então, criei um texto 05, ó, eu posso colocar ele aqui. E vamos usar agora para escrever, vamos ver se está certo, ó. Não coube todo, então eu teria que fazer aqui uma letra um pouquinho menor. Então eu vou usar aqui uma letra T04, 03 talvez seja o ideal para esse caso. E eu posso simplesmente clicar aqui, ó, já aplicar a T03 nele, ó. Ele já reduziu. Então, de Minas Gerais. Daria para ter até uma 304, pessoal. Vou criar aqui também, ó, que a gente já vai usando ela aqui. Perdão. Criar aqui, ó, T. Depois eu renomeio ali, T04. Acho que a T04 vai ser a ideal aí para caber o nome completo, tá? Olha só, a T04 não coube. Então teria que ser a T03 mesmo. Então o pessoal do Cefet aí, especialmente o pessoal que está fazendo o curso, que é aluno do Cefet, né? Acho que T03 aqui vai ser ideal. Eu venho com esse quadradinho aqui, eu consigo centralizar, ó, a minha letra aqui no espaço que eu tenho. Se esse negócio estiver atrapalhando, pessoal, uma coisa muito importante na hora que mexer objetos é desligar o Snap aqui, ó. Ele me permite movimentar de forma mais fluida o objeto, tá vendo? Quem tá fazendo aí na UENG, pessoal, o pessoal da UENG, né? É só digitar aqui o nome da faculdade, ó. Fazer na UENG também para manter as duas aí, as duas opções. No caso da UENG, eu acho que vai dar para fazer uma letra maior, né? Então é Universidade do Estado de Minas Gerais. Então vai sobrar espaço aqui, eu posso aumentar, se bobear até para T5. Vamos ver se T5 aqui não cabe. Cabe T5, hein? Então o pessoal da UENG aí pode usar, por favor, T5, que coube direitinho, tá? E ver as outras informações, né? Aqui embaixo a gente poderia botar o nome da disciplina. Ali tem essas linhazinhas, é porque é para preencher a mão, tá? Mas não precisa colocar aqui a linhazinha, você pode botar direto aqui. Eu posso copiar esse texto para baixo, né? E aí, por exemplo, colocar aqui o nome da disciplina que está sendo trabalhada. E ali eu vou botar algumas informações extras, né? Essas informações. Então, para elas aqui eu vou usar também a letra 3. Mesmo sendo aqui da UENG, tá? Só pra gente praticar. Dei um clique, dei outro clique. Disciplina. Reduzir aqui a caixinha de texto, porque ela não precisa ser grande. E aí já copio aquele texto ali que já está no tamanho certo, ó. Para os outros quadradinhos aqui, se eu vou mudando.
os nomes. Então aqui em vez de disciplina vai ser assinatura, que é a minha assinatura, tá? Depois que eu indicar a nota, o nome ali do aluno, a turma, data da entrega e o número do TP. Que trabalho prático é esse? Tá ok? Aí o que vocês vão completar no caso aí, principalmente o pessoal do curso da UENG, é inserir as informações, nome da disciplina, nome de vocês, a turma que vocês estão, né? A data e o número do TP para entrega, tá ok? Então a gente montou aqui um padrãozinho de entrega, de identificação dos nossos trabalhos. E aí agora por fim vem a entrega vem colocar aqui o desenho, tá? Então para colocar aqui o desenho, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Layout e eu vou criar isso aqui, ó. É um viewport. Mas antes de criar essa viewport, pessoal, eu queria falar para vocês sobre um layer importante, que é esse aqui, ó, DefPoint. Esse layer é criado automaticamente pelo CAD, tá? O que o DefPoint faz? Ele me permite criar aqui uma viewport, só que essa viewport ela não fica visível na hora de imprimir. Então ela é muito interessante eu usar esse DefPoint aqui para isso, ó. Eu vim aqui com o DefPoint, em vez de usar a layer 0, eu vim com o DefPoint. E aí repara que eu vou criar aqui, ó, uma linha, tá vendo? Ó? Uma margem. Essa margem de dentro aqui, ó, ela não sai na impressão. Essa é a vantagem do DefPoint. Beleza? Agora o desenho em si sai. Então na hora de inserir o desenho, sempre usar o DefPoint. E aqui agora eu vou aplicar a escala. Na verdade, daria até pra gente fazer isso aqui coladinho, tá? Não tem problema. Deixa eu ligar ali, ó. A gente até aproveitar o máximo do espaço possível aqui de impressão. Então aqui eu insiro, assim que eu insiro meu desenho, ó, Layout. Eu venho aqui, ó, em Viewports e vou inserir aqui um retângulo. Você pode inserir também um poligonal. Por exemplo, eu poderia pegar aqui, ó, e inserir um bichinho que pegasse esse pedacinho também. Poderia inserir para usar, sei lá, botar uma tabela, alguma coisa. Poderia inserir um círculo para botar o desenho e tal, mas o retângulo é mais comum. Normalmente o que a gente faz é botar o retângulo para um desenho, aí sei lá, vamos supor que tem uma tabela extra de informações. Eu aproveito esse espaçozinho aqui e posso botar uma outra viewport aqui com outro desenho. Então lá no modo a gente faz vários desenhos. Eu posso botar um desenho aqui em cima e outro viewport botar um outro desenho, uma tabela ou alguma outra informação aqui no cantinho, tá? No nosso caso aí específico dessa planta não precisa. Então eu inseri aqui, ó, a nossa planta baixa. E repara que a linha tá fininha, tá vendo? Ó? Agora o que acontece? Ó? Se eu clicar duas vezes dentro, repara que a linha ficou grossa. O que significa? Significa que eu abri aqui, ó, a edição do desenho. Eu consigo movimentar o desenho, botar na posição que eu quero. E eu consigo vir aqui embaixo, ó, nessa opçãozinha e definir a escala. Só que cuidado, pessoal. Aqui na hora de imprimir a gente está mexendo com milímetros. E o desenho a gente fez todo em centímetros. Então a gente tem que ajustar isso na escala. Por exemplo, eu falei para vocês que a gente quer a escala 1 para 100, não é isso? Só que como a gente fez o desenho em centímetros e aqui a folha está em milímetros, a gente vai usar o 1 para 10. O 1 para 10 corresponde a 1 para 100. Se eu quiser 1 para 50, eu vou usar 1 para 5. Se eu quiser 1 para 10, eu vou usar 1 para 1. Se eu quiser 1 para 1000, eu vou usar 1 para 100. Então, na verdade, 1 para 100 é esse aqui, ó, 1 para 10. Porque você tem que levar em consideração a conversão de centímetros para milímetros também, além da aplicação da escala, tá? Então, quando a gente quer, então relembrando, no nosso caso a gente quer 1 para 100. Então eu vou escolher, para ter 1 para 100, eu vou escolher 1 para 10 aqui, ó. E ele vai estar na escala 1 para 100. Então, eu vou até diminuir aqui para vocês verem. Na hora que eu botar 1 para 10 aqui, ele já ajusta para o tamanho exato 1 para 100. E eu clico duas vezes aqui fora, ele fecha, tá vendo? Aí eu mexo na folha. Então se eu clicar fora e fechar, eu mexo na folha. Se eu clicar dentro e abrir, eu mexo no desenho. Então ele me dá essas duas opções. E repara que o desenho aqui na escala 1 para 100 coube certinho, tá ok? Então essa é a primeira parte aqui da parte de impressão, que é isso, é montar a prancha. Então a gente configurou a folha, fez a margem, fez o carimbo de identificação do nosso trabalho e colocamos aqui o nosso desenho. A parte final agora é imprimir de fato, né? Então eu vou voltar lá na impressorinha, vou fechar aqui, que a gente não vai usar mais. E a gente agora vai imprimir. Eu volto na impressorinha lá em cima. Ele vai abrir aqui de novo o desenho.
E aí vem essa parte muito importante, que é o que? Eu falei para vocês que essas cores que a gente usa aqui, elas são só representações esquemáticas para a gente conseguir visualizar no CAD. Mas na hora de imprimir, tudo isso aqui vai ficar preto e branco. E aí ele vai converter cada cor numa espessura. Mas para isso eu preciso vir aqui e criar essas espessuras, ó. Então como é que eu faço para criar essas espessuras, pessoal? Eu vou vir aqui, ó, e vou pedir para criar um novo, tá? Primeiramente. Aqui tem várias configurações já prontas, vários padrões já prontos, tá? Eu vou criar um novo aqui, ó. Aí eu vou start from scratch, ou seja, iniciar do zero. Vou botar um nome aqui, ó. Config de penas. E é legal que essas configs ficam salvas para sempre, tá? E tá feito aqui, ó, config de penas. Na hora que eu criei aqui esse novo, pessoal, o botãozinho aqui vai ativar, ó. Aí eu consigo clicar nele para fazer a configuração, ó. Então vou configurar. Eu usei as cores de 1 até 9, então não preciso ficar me preocupando com as outras todas, né? Eu usei de 1 até 9. E eu quero que todas essas cores sejam impressas em preto. Normalmente, às vezes o pessoal faz é pegar as cores que a gente usa para fazer a hachura, as cores para fazer a hachura, por exemplo, que é a marcação de piso, para fazer os móveis, a gente pode utilizar aqui, em vez de usar preto, botar um cinza escuro, tá? Mas no nosso caso aqui, que é o básico, a gente vai aprendendo a refinar com o tempo os desenhos. Mas no nosso caso, que é o básico aqui, normalmente a gente faz isso, a gente pega as cores e a gente está falando, ó, a impressão qualquer uma dessas cores vai ser impressa em preto. O que vai variar de uma cor para outra? A espessura, que é aqui, ó, line weight. Então a cor 1, eu vou imprimir com 0,1, a cor 2 com 0,2, cor 3 com 0,3, cor 4 com 0,4, cor 5 com 0,5, cor 6, 0,6. Aí o 7, o 8 e 9 aqui, eu vou trabalhar com 0,1 também, que eles são marcações mais levinhas, são legendas e textos e tal. Tá, ok? Então tá aqui as configurações que eu fiz. Eu botei todo mundo para ser preto, mas eu variei o que? De um para outro, a espessura, tá? Só que aquilo que eu falei para vocês, dependendo da escala que eu trabalhar, isso aqui é mais ou menos uma proporção básica, trabalhar com 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, mas na hora de imprimir depende muito da escala, então eu preciso ajustar conforme a escala esses valores, tá? Então antes de imprimir, pessoal, antes de dar o ok para imprimir, eu vou vir aqui em preview para ver como é que tá essas espessuras. E repara, olha só, que tem espessuras que estão muito grossas. A parede ficou muito pesada, tudo bem que a gente achurou a parede, tá? Eu vou até tirar essa achura da parede aqui para facilitar a minha visualização. Mas olha como a porta eu não consigo nem ver o contorno da porta, porque está muito grossa. Olha só a marcação aqui da parede em vista. Os móveis também estão bem pesados, o piso está bem pesado. Então os valores que eu estou utilizando aqui são muito grandes. Ainda estão muito grandes, né? E a própria escala da tracejada, como é que a linha tracejada está muito grande também, tá? Então tudo isso a gente tem que vir aqui no preview para conferir. Então eu mostrei ali no preview para vocês justamente para a gente conferir e agora ajustar isso aí. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou voltar aqui no desenho, tá? Então eu cancelei ali, voltei no desenho, para a gente mudar aqui, ó, a escala da linha tracejada, tá? Porque ela está muito grande. E isso vale também aqui para a linha tracejada no banheiro. Para essa escala, essa linha está muito grande. Então eu vou vir aqui, ó, botão direito, propriedades, vai abrir essa janelinha, né? E aqui, ó, em escala, em vez de 1, eu vou botar 0.1. Aí agora sim, ó. Então a gente só consegue ver se vai sair do tamanho certinho na hora de imprimir, tá vendo? Agora sim tá no tamanho certinho. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui dentro também, eu vou tirar essas achuras, tá? Então eu tinha feito essas achuras aqui para mostrar para vocês que é possível. Dá pra gente trabalhar com isso aqui e ficar de forma bonita e agradável, tá? Mas só para mostrar a diferença para vocês das achuras. Só um minutinho. Então dá pra gente imprimir com essas achuras, tá? E ficar bonito e ficar bem agradável o desenho, tá? Mas eu vou tirar aqui pra gente conseguir ver a outra opção também, vocês compararem. Então tá aqui, eu já fiz os ajustes, vou botar a escala de novo que eu quero, que é 1 para 100. Eu escolhi 1 para 10, né? E fechei aqui de novo, tá? E agora eu vou ajustar as espessuras de pena, ó. Então eu tô vendo que tá muito grossa as espessuras de pena. Então em vez de trabalhar com aquele conjunto que a gente trabalhou, 0,1 até 0,5, eu vou vir aqui e vou reduzir, ó. Então eu vou trabalhar aqui, ó, em vez de 0,1, 0,05,
Aqui pode ser trabalhado a 0,1. Aqui um 0,15. Aqui um 0,20. Talvez um 0,30, para dar um contraste maior, né? Aqui um 0,35, um 0,40 até se bobear. E os outros aqui também 0,1, ou 0,05, 0,05, 0,05. Então eu reduzi, eu mantive mais ou menos a mesma relação entre as linhas, mas eu reduzi bastante a espessura da linha. E olha só como agora eu consigo identificar os elementos, tá vendo? Eu consigo identificar o contorno da porta, tá vendo? Eu consigo ver que a linha de piso é mais fina. A linha do próprio piso aqui está mais fininha. A linha dos móveis está um pouquinho mais grossa que a linha do piso. Ainda tem algumas linhas que dá para refinar, tá? Eu já consigo ver os elementos. Então, por exemplo, a linha da janela aqui ainda está muito grossa. Eu preciso reduzir essa linha da janela, que também é a linha do piso aqui, né? E a linha dos móveis também pode ser um pouquinho mais fina. Então vamos fazer isso lá, ó. Então eu vou vir aqui sempre ajustando para poder conseguir ver de forma melhor o desenho. Então tem que ajustar essas penas, tá vendo? Então a 0,4 aqui, eu botei 0 no negócio, vai ser 0,15. A 0,3, vamos botar 0,13 aqui. A 0,2, perdão, vamos botar aqui 0,10. A 0,2, vamos descer ela para 0,09. Descer ela um pouquinho mais. Outra linha que estava grossa ali eram as linhas da janela, né? Que eu desci, e as linhas dos móveis também que eu desci. Então dou ok, vou vir aqui no preview, ó. Então agora a linha da janela já está bem melhor para enxergar. As linhas dos móveis já estão bem mais interessantes, tá vendo? Mais suaves. A linha da parede continua bem grossa, que é interessante para destacar a parede. Mas daí até para reduzir um pouquinho, vou dar uma reduzida para a gente ver. E agora já está tudo mais nítido, mais legível no meu desenho, tá vendo? Então eu vou voltar lá só para dar uma ajustada aqui na linha da parede. Dar um último preview aqui, ó. E agora já está bem mais suave a linha da parede, tá? Eu vou fazer aqui, antes de imprimir, pessoal, eu vou fazer aqui a questão das achuras de novo, só para vocês verem a diferença, tá? Então hatch, solid, e vamos aplicar as achuras aqui, ó. Agora que tá o desenho mais suave, né? Acho que vai ficar legal as achuras da parede, tá? Pronto. Cliquei 2 vezes fora, né? E vamos ver lá a diferença agora no preview, ó. E é interessante porque aí a parede se destaca, tá vendo? Que é o elemento mais importante do desenho, assim, ele se destaca em relação aos outros elementos. Mas as duas formas é aceitável, tá? Com achura ou sem achura. E aí o importante é que todos os outros elementos estão bem legíveis e existe contraste entre os tipos de linha, mais finas e mais grossas, aqui no meu desenho, tá? Conservar esses tipos de contraste. Então, a última vez aqui eu vou tirar essa achura por fim. Botar a escala certinha que eu quero aqui. Feito isso, pessoal, então relembrando os passos aqui de novo, né? A gente configurou a folha, configuramos a margem e aí fizemos a margem. Depois fizemos aqui o carimbo. Depois fomos em Layout, Viewports, para inserir o desenho. E aí a gente viu, né? Quando eu clico 2 vezes alto, eu consigo editar o desenho, editar a escala, mexer o desenho na posição. Quando eu clico 2 vezes fora, eu fecho aqui a Viewport e eu mexo na folha. Não consigo mexer mais no desenho, tá vendo? Então a gente sempre abre aqui para mexer no desenho, ajustar, terminou, fecha. Para não correr e mexer mais no desenho, para ele ficar travado, tá? Por fim, eu vou vir aqui, configurar as penas. Então lembrem de configurar conforme a escala, para ficar agradável, mas todas elas pretas, né? E aí vou conferir aqui no preview como é que está saindo minha impressão, se eu consigo enxergar todos os elementos certinhos e tal. Tá tudo ok? Aí só vim aqui agora em ok. Vou em ok e vou salvar aqui no desktop, no meu caso aqui, essa planta baixa. Salvei. E aí tá aqui a planta baixa, ó. Salva pra mim com a identificação certinha, né? E o trabalhinho todo salvo aí, pronto pra entregar, entendeu? Então foi isso, pessoal.
Isso que eu queria mostrar aqui no final para vocês, como imprimir isso, né? O pessoal da Weng mantém todos os trabalhos serão entregues com essa identificação, só que vocês vão completar aqui, ó, tá o nome da disciplina, nome de vocês, nome da turma, data, o TP que está entregando, sempre manter esse padrão, tá? Independente do tamanho da folha, a identificação é sempre a mesma. E a ideia do curso básico de AutoCAD é isso. Então a ideia era que era mostrar para vocês um básico aqui do AutoCAD, como chegar até a finalização do desenho, né? Como iniciar um desenho específico, então a gente escolheu aqui a planta baixa, e como até a parte da finalização que a gente está fazendo aqui, que é imprimir. Geramos aqui o PDF, depois é só pegar esse PDF aqui e levar onde vocês quiserem imprimir para poder imprimir o arquivo em PDF, tá? Uma coisa muito interessante aí que vai ter é que eu vou continuar fazendo esses desenhos desse projetinho, então eu vou fazer esse projeto inteiro, vou fazer fachada, corte, cobertura e os outros desenhos técnicos, né? Para a gente poder ir reforçando e revisando aí esse conteúdo e aprimorando esse conteúdo do AutoCAD, tá? Então, pessoal da Weng, a gente vai continuar os trabalhos aí, vão ser avaliativos, né? O pessoal do Cefet, esse curso aqui básico é só para vocês terem essa noção mesmo. Então eu peço para quem, especialmente para quem tiver bastante interesse em AutoCAD, continuar vendo os outros vídeos dos outros trabalhos, tá? Mas com isso aqui você já tem uma noção plena aí de como utilizar o básico do AutoCAD.